A arte dos saltos e costelas. Oi, eu sou Gary Semix. Bem-vindos às minhas técnicas do vídeo 3, a arte dos saltos e obstáculos. Nas técnicas do vídeo 1, nós mostramos todas as técnicas para quaisquer condições. Nas técnicas do vídeo 2, vimos o piloto e a moto como se os dois fossem um só. Com as técnicas deste vídeo, você vai aprender o que precisa para ter o controle e se sentir seguro no ar. Eu trabalhei junto com o ar de Supercross Jeremy McGrath e agora estou trabalhando com a equipe Boyensen e Yamaha, que são Scott Chick, John Dowd e Dag Boyensen. Se eu posso ajudar os profissionais a treinarem, é porque devo estar fazendo alguma coisa certa. Não estou falando isso para impressioná-lo, só estou enfatizando para que você também saiba que pode se beneficiar com as informações contidas neste vídeo, nos outros materiais de treinamento que produzo e nas próprias escolas. Eu não parei de aprender quando parei de correr. Eu continuo aprendendo, me atualizando através dos melhores pilotos conforme o esporte progride. Mas você pode ter certeza de que as informações contidas nesta fita são as mesmas técnicas e fundamentos usados pelos pilotos mais rápidos do mundo. Por que eles são tão rápidos? Um dos motivos é que eles podem realizar todas as técnicas e fundamentos perfeitos naturalmente. Mas quando começaram, eles tiveram de se preocupar com isso. Na verdade, eles tiveram que pensar nisso por muito tempo. Treino, treino e mais treino. Você tem que dedicar tempo para a sua moto. Através das minhas escolas de motocross, eu percebi que a maioria dos pilotos queria conseguir fazer os grandes duplos e triplos. Mas acontece que eles querem ficar parados um pouco no ar antes de tocarem no chão. Este vídeo mostrará a você o que os profissionais fazem quando estão voando e que parece tão fácil. Há muitos fatores por trás dos saltos e obstáculos. Nós vamos tratar dos dois ao mesmo tempo, porque dependendo do formato e condição dos obstáculos, esses fatores são bem similares para os dois. Com a tecnologia de ponta das motos e hoje em dia, saltar é dar um passo a mais para realmente voar com a moto. Mas antes de ir para a fase do voo, você tem que dominar as técnicas e os fundamentos do fator mais emocionante da motocicleta, que é sair do chão. Os fatores mais importantes que acontecem nos saltos e obstáculos são velocidade de aproximação, controle de embreagem e acelerador, controle de freio traseiro, movimentos corporais, compressão e retorno, posição dos pés nas pedaleiras. Vamos estar tratando neste vídeo estes 6 fatores, mas antes disso, nós faremos uma breve descrição de cada um. Velocidade de aproximação. Significa conseguir a quantidade exata de velocidade e impulso quando você reduz para dar o salto e o retorno no ar. Também significa quando você estiver acelerando ou desacelerando no pico do salto. Controle de embreagem e acelerador quando você reduz e recua. Aqui significa o tempo de controlar a embreagem ou acelerador para determinar a altura e a distância do seu voo e se a dianteira está baixa ou alta durante o salto e a aterrissagem. Essa posição, o ângulo da moto no ar, pode ser ajustada levemente com o freio traseiro, acelerador e os movimentos corporais. Mas a parte realmente mais importante deste controle ocorre na compressão e retorno quando se salta. Controle do freio traseiro. Você pode segurar no freio traseiro ao reduzir e recuar quando quiser desacelerar e voltar rápido para o chão. Movimentos corporais. Aqui se lida com o tempo certo de movimentar seu corpo, que deverá ser feito durante a compressão e o retorno. Isso significa que os movimentos do seu corpo giram entre as pedaleiras e o assento. Compressão e retorno. Fazendo e tirando pressão na moto. Trata da mudança de peso do seu corpo e da moto. É como se o que desce devesse subir e todo esse peso sobe no momento em que você e a sua moto estão se separando do chão. Posição dos pés nas pedaleiras. É importante dominar esta técnica porque, se não estiver fazendo corretamente, terá dificuldade de mover a posição do seu corpo para a frente da sua moto. Esta técnica ensina a pilotar com a ponta ou planta dos pés nas pedaleiras.
Nós acabamos de fazer uma breve descrição dos 6 fatores mais importantes nos saltos e obstáculos. Agora vamos mostrar a vocês como esses fatores são utilizados. Não vamos apenas ensinar a usá-los, mas também como aprendê-los e aperfeiçoá-los. Nesta fita e nas minhas escolas de motocross, eu posso ficar sempre repetindo coisas. É que elas não são só importantes, mas para aprender e dominá-las, você vai precisar pensar e treiná-las cada vez mais e mais. É por isso que é importante treinar cada técnica por vez. Mas primeiro é necessário ter a postura correta para aprender estas técnicas. Saltar é uma das técnicas mais difíceis de se aprender. É que nessa hora você está saltando ou não. Você não pode fazer pela metade. Você não pode saltar e ficar com um pé no chão ao mesmo tempo. Por isso é importante para progredir do seu nível atual e não tentar coisas que ainda não domine. Quando você tiver firmeza e segurança do controle total, você vai saber o que pode e o que não deveria tentar saltar. Os pilotos que está vendo parados no ar e fazendo duplos e triplos têm anos de experiência. Então seja esperto e use sua cabeça. Você tem que praticar bastante para adquirir firmeza e segurança. É por isso que é tão importante praticar cada técnica por vez, treinando de forma controlada. Daí poderá praticá-lo da forma correta várias e várias vezes, acostumando o seu sistema nervoso cada vez mais. A melhor forma de fazer isso é com treino constante. É muito melhor praticar todos os dias por 1 ou 2 horas do que uma vez por semana, 8 horas seguidas. Quando puder fazer corretamente todas as técnicas em velocidade, você estará apto para passar mais tempo pilotando no resto do circuito. Você pode treinar parado na pista ou mesmo pilotando, mas é bom misturar os dois. Certifique-se de que está aprendendo as técnicas corretas. Através de meus 9 anos de instrutor em escolas de motocross, pude comprovar que esta estratégia é sem dúvida o modo mais rápido de se aperfeiçoar. Você tem que dedicar tempo para a moto e tem que usar esse tempo sabiamente. Isso é o mais difícil e exige maior concentração para treinar novos reflexos. É muito mais fácil fazer o que você já sabe. Mas se você quiser progredir, você vai ter que se esforçar mais. Vai ter que ter paciência e se comprometer a se empenhar e aprender da maneira correta. Isso leva tempo. Então, se não estiver dando certo para você nos primeiros 2 minutos, continue tentando. Essa é a grande diferença entre vencedores e perdedores. Os vencedores nunca desistem. Se você se encher e se desanimar, pare um pouco e tente de novo no dia seguinte. Depois no outro dia, e no outro, até conseguir fazer direito. Bom, então agora que já esclarecemos isso, vamos voltar aos saltos e obstáculos. E lembre que a dimensão do salto que você consegue dar vai depender de como você pode executar e controlar os 6 fatores. Vamos começar com o número 1. Velocidade de aproximação. A velocidade de aproximação está relacionada com a quantidade exata de velocidade e impulso que se deve pegar no salto para fazê-lo suavemente e aterrissar onde se quiser. Às vezes, a distância que vai ter para saltar de uma curva ou de outro obstáculo será curta e talvez tenha que ficar acelerando bastante o tempo todo para conseguir a velocidade suficiente. Outras vezes, pode ser que tenha bastante velocidade para dar um salto e precise reduzir para poder saltar. Neste caso, terá que frear na sua aproximação. Talvez tenha que ficar freando durante o salto. Quando chegar na cara do salto e estiver freando ao mesmo tempo, você vai perder a velocidade. Você pode usar esta técnica para conseguir um mínimo de velocidade pouco antes de deixar o chão. Dos 2 jeitos, você tem que conseguir controlar a sua velocidade e impulso na sua aproximação para que tenha a quantidade exata de velocidade e impulso que precisa quando der o salto. Controle de embreagem e acelerador. Quando estiver saltando, você pode usar a embreagem e o acelerador como se fosse um lança-míssil. É que um piloto profissional pode controlar a quantidade exata de cavalos para a roda traseira com a embreagem e acelerador ao reduzi-los no salto e para controlar o lançamento de seu salto, o que de fato vai determinar sua altura e distância.
Se você for principiante, talvez seja muito difícil saber a hora de usar a embreagem e acelerador juntos. Neste caso, limite-se a controlar o seu acelerador. Quando descer, pode começar a acionar a embreagem e o acelerador juntos. Aprenda a usar um ou dois dedos na embreagem. Você tem que conseguir usar a embreagem corretamente e mantê-la pressionada ao mesmo tempo. É bom não se antecipar na hora de usar a embreagem e acelerador juntos. Por outro lado, é muito mais eficiente quando tiver se antecipado. Com bastante prática, você aprenderá a fazer isso na hora certa. Fará parte do seu sistema nervoso. Será automático. Controle de freio traseiro. Quando estiver dando um salto ou pulando obstáculos, o freio traseiro funciona como um ímã no chão. Isso acontece porque quando você estiver controlando o freio traseiro ao reduzir e recuar, a força do freio não vai apenas reduzir, ela também vai impedir o retorno da suspensão, o que vai reduzir e mantê-lo mais perto do chão durante o salto. Este efeito também acontece na hora em que o freio traseiro evita que a traseira da moto pule tanto ao passar nos grandes sobressaltos. Também impede o retorno de amortecer o choque e de reduzi-lo. Eu usei este termo controlar o freio traseiro porque, como todos os controles, é preciso saber como controlar o seu freio. Não é bom acelerar e desacelerar bruscamente com o pedal. Você tem que aprender a ter o controle total. Movimentos corporais. Motocross é um esporte de movimento, portanto seu corpo tem que estar em constante movimento para conseguir estar no lugar certo, na hora certa. Aqui o tempo é crucial. Se estiver com o tempo adequado, o movimento que fará com seu corpo será menor. Mas ainda vai ter que se mover constantemente de alguma forma. Ao saltar, seus movimentos têm que estar sincronizados a uma das mais importantes forças que é obtida quando a roda traseira sai no salto. Quando a roda dianteira comprime no salto, ela pressiona a roda traseira mais para baixo ainda. Quando a roda dianteira inicia o salto, a suspensão traseira ainda está sobrecarregada. Agora você não tem peso na dianteira quando a traseira embala e promove o salto. As leis da natureza vão fazer com que reforce ou pelo menos pressione o guidão, a não ser que compense com a sincronia do controle de embreagem, acelerador e movimentos corporais. Seu corpo está na moto sobre 3 pontos de eixo. Os movimentos do seu corpo devem girar a partir de um destes 3 pontos de cada vez. Os 3 eixos são pedaleiras, a parte da frente do assento quando os seus joelhos dobram quando estiver em pé e o assento quando estiver sentado. Muitas vezes você vai estar trocando esses 3 pontos de eixo tão bem que é como se estivesse usando os 3 ao mesmo tempo. Quando quiser continuar na moto e não estiver se mexendo bastante, aperte-a com os joelhos. Quando estiver se mexendo, deixe seus joelhos deslizarem nas laterais da moto. Deve haver pouco espaço entre seus joelhos e a moto. Você não deve fazer peso ou girar o guidão, porque você deve manter um centro de gravidade baixo e deixar a parte superior do seu corpo livre para a moto, a fim de que possa manter o ponto do equilíbrio no lugar certo, no tempo certo. Isso vai ser muito difícil se estiver botando peso nos braços. Coloque o peso nas pernas. Para ter controle em obstáculos e saltos, você precisa ter bastante liberdade de movimento enquanto estiver de pé. Você precisa conseguir se movimentar bem na moto. Tem que ser fácil para você se mover bem para frente e para trás da moto. Quando não estiver utilizando todos os seus movimentos, você precisa saber trabalhar com a moto de frente, trás e, claro, do meio. Portanto, para mover desde qualquer ponto da moto, você precisa mover e trabalhar com um dos 3 pontos do eixo. Compressão e retorno. Quando precisar voltar ao chão depressa e manter sua projeção de voo baixa, você tem que assimilar a parte do retorno e compressão do salto com os movimentos do seu corpo. Neste caso, quando se aproximar da parte de compressão do salto, você terá que estar totalmente estendido para a dianteira da moto. Então, quando a moto atingir o salto, você vai absorver a compressão se movendo para trás e para baixo com o seu corpo. A energia da compressão e do retorno é absorvida através do movimento do seu corpo, o que resulta numa projeção de voo baixa.
Isso vai habilitá-lo a dar saltos em velocidades mais altas e voltar ao chão mais rápido e suavemente. Esta é a mesma técnica usada quando for pousar bruscamente no chão. Depois que pegar impulso, mova seu corpo para frente. Daí acelere e volte para trás conforme pousa para amortecer o impacto. Assim você vai estar ajudando a suspensão a amortecer o pouso. Quando precisar de mais altura e distância para atingir certos obstáculos, você vai ter que usar a técnica oposta. Neste caso, você tem que usar o peso do seu corpo para ajudar a comprimir a suspensão na parte de compressão do salto e levantar seu peso da suspensão da parte de retorno do salto. Vai ter que colocar e tirar peso da moto. Quando quiser mais altura e distância, pressione a parte de compressão e retorno do salto. Faça isso mantendo o peso do seu corpo nas pedaleiras e às vezes no assento quando a moto comprimir, e então tire o peso do seu corpo dela. Quando embalar é como um salto de coelho, colocando e tirando o peso. A sincronia é importante. Não se esqueça de que a direção ou o ângulo para onde a posição do seu corpo levantar da moto, tanto para frente ou para trás, vai ter um efeito sobre o modo de levantar voo e aterrissar da moto, quando a parte traseira estiver baixa ou alta. Uma técnica parecida é usada quando você quer saltar antes sobre alguma coisa. Você escolhe onde quer que a moto levante do chão e a comprime e levanta daquele ponto. Às vezes, em velocidades baixas, é preferível continuar sentado no assento para comprimir a suspensão mais na parte de compressão do salto. Sentado, você pode dar um impulso na suspensão mais forte do que quando estiver em pé, porque não tem para onde o peso do seu corpo ir a não ser na própria moto. Quando estiver em pé, suas pernas sempre vão absorver um pouco da compressão, mesmo quando não for sua intenção. Então, sentado é um pouco mais eficiente. Quando estiver saltando sentado, a parte superior do seu corpo giraria do assento. Mas saiba que essa técnica só funciona em algumas condições específicas. Normalmente é logo após uma curva em velocidades baixas. Se você bater em alguma coisa dura, não vai conseguir se mover muito longe com a moto e pode ser que, mesmo desviando disso, perca um pouco de embalo. Como o Poindexter entrou aqui? Vamos usá-lo para mostrar alguns dos erros. Ele acha que ele é tão delicado. Posição dos pés nas pedaleiras. É impressionante como muitos pilotos não sabem qual parte dos pés deve ficar na pedaleira. Uma boa maneira de descobrir como você está fazendo isso é olhando o solado das suas botas. Onde estiver mais gasto é onde você mais posiciona seus pés nas pedaleiras. Se não tiver nada gasto ali, então dê uma olhada na barra da sua calça. No último caso, você deve ficar mais em pé na moto. Há certas vantagens para essas duas posições dos pés. As vantagens de pilotar com a ponta dos seus pés nas pedaleiras são: você está adicionando outra articulação para a suspensão do seu corpo, a junta do seu tornozelo. Isso também te deixa mais alto e te dá mais alcance de movimento. Te dá uma sensação melhor e mais controle para os obstáculos e certos tipos de saltos. É mais fácil mover com seu corpo para frente, porque seus pés não vão tocar nas alavancas de freio e câmbios. Quando passar num solo macio ou irregular, você vai ter mais movimento, de forma que seus pés não vão se machucar ou raspar nas pedaleiras. Porém, não deixe seus calcanhares descerem muito abaixo das pedaleiras, porque eles poderão tocar no chão e arrancar seus pés das pedaleiras e, consequentemente, seus quadris tocarão o assento. Pilotando com a ponta dos pés nas pedaleiras não é muito bom quando fizer um pouso drástico depois de um salto. Isso porque seus calcanhares vão descer longe e bruscamente, o que poderia distender ou quebrar seus tornozelos. As vantagens de pilotar com a planta dos seus pés nas pedaleiras são: você pode trocar e usar o freio. Você pode pousar mais bruscamente sem machucar seus tornozelos. Você está um pouco mais perto da moto, podendo comprimir suas pernas com mais eficiência e ficar mais grudado nela. Você pode dar um impulso maior, pondo o peso da moto na parte da compressão de um salto distante para pegar mais peso e distância.
Quando pilotar com a planta dos pés nas pedaleiras, você tem que esticar um pouco os pés para evitar que toquem na alavanca de câmbio ou freio. Isso também acontece quando quiser mover o seu corpo para a frente. Quando quiser usar o câmbio ou freio, apenas mova a parte da frente do seu pé para dentro, para cima ou abaixo da alavanca. Quando terminar, volte com ele para trás. É importante que se acostume bem com isso para que consiga fazê-lo de forma confortável e certa o tempo todo. Você não pode encostar no freio, principalmente no câmbio, sem querer. Se bater na alavanca de câmbio entre as marchas para o ponto morto, na parte da compressão de um salto, pode ser que raspe os seus pés no chão. Isso porque você não teria nenhuma potência para impulsioná-la a partir da parte da compressão do salto. Talvez ache que vai ter potência, mas perceberá que não a tem tarde demais. Na maioria do tempo, você vai ficar mudando entre a ponta e a planta dos seus pés. Cada parte da pista exigirá uma hora um e outra hora outro. Você tem que conseguir pilotar dos dois jeitos e fazer as mudanças necessárias enquanto pilota. Como fazer isso? Treinando, treinando e treinando. Você tem que dedicar seu tempo para a moto. E lembre de treinar cada técnica por vez, parado e com muita, mas muita disciplina. Quando puder fazer perfeitamente em condições de treino controlado, você vai conseguir fazê-lo naturalmente na pista e em velocidade. Esses são os 6 fatores mais importantes dos saltos e obstáculos. Mas antes de detalharmos mais a respeito, eu quero comentar os tipos diferentes de obstáculos e as diferentes formas de fazê-los. Dependendo do formato da série de obstáculos, existem 3 maneiras básicas de pulá-los: reduzindo e saltando através das trilhas e obstáculos, posição da roda dianteira, superando os obstáculos. Às vezes, uma combinação de 2 ou até mesmo das 3 técnicas pode ser usada, mas primeiro vamos dar uma olhada em cada uma separadamente. Reduzindo e saltando através das trilhas de obstáculos. Esta técnica pode ser usada quando os obstáculos forem muito grandes e distantes da base da roda da moto para reduzir e saltar através das trilhas de obstáculos. Você pode fazer isso mantendo o controle. Se quiser pousar suavemente no começo da trilha com a roda dianteira primeiro para que possa reduzir, siga em frente e se lance para fora da trilha. Posição da roda dianteira. Esta é uma técnica muito útil quando quiser transpor a roda dianteira acima de alguns obstáculos que não possa pular direito. É como se desse uma volta controlada atingindo com sincronia onde a roda dianteira vai cair no chão. Onde posiciona a roda dianteira no chão é muito importante para saber o que vai fazer depois. Enquanto estiver passando em cima destes obstáculos e a roda traseira estiver tocando nas pontas deles, você vai ter que controlar a moto com o controle do acelerador e movimentos corporais. Superando os obstáculos. Esta técnica é a mais rápida quando os obstáculos estiverem bem próximos. Você quer manter sua velocidade alta para que as rodas fiquem na ponta dos obstáculos e não caiam nos buracos. Mantenha a roda dianteira bem leve e tente flutuar entre os topos dos obstáculos. Mantenha a posição do seu corpo um pouco para trás conforme trabalha com a moto. Você tem que acionar o acelerador e mantê-lo acelerado o tempo todo para conseguir fazer isso. Não deixe a roda dianteira ficar muito alta, porque pode bater no chão com força e se desequilibrar. Quando pilotar entre obstáculos, é muito importante que olhe bem a sequência de obstáculos. Se possível, até quando eles acabarem. Desta forma, você pode cronometrar e estabelecer seus próximos movimentos. Você pode pegar um ritmo e flutuar, permitindo que acumule bastante velocidade. Mas tome cuidado para pilotar entre obstáculos em alta velocidade, é preciso experiência. Se cometer um erro nesta velocidade, você pode cair de cabeça antes que perceba o que aconteceu. Agora que já identificamos tudo, aqui vão algumas dicas importantes para que consiga ter um bom desempenho. Mantendo a habilidade de manusear a moto de lado a lado. Quando estiver pilotando a moto, você tem que conseguir mover a moto e seu corpo de um lado ao outro para fazer a roda dianteira ir exatamente onde quer que ela vá. Isso é importantíssimo quando há irregularidade na pista perto de um salto. Enquanto a moto estiver se aproximando, reduzindo e embalando para um salto, é necessário estar na linha certa que quiser e ter total equilíbrio. Sem este equilíbrio e controle, você não vai conseguir controlar o seu salto.
A maneira para conseguir esse controle é treinando os movimentos certos da parte superior do seu corpo de um lado ao outro. Você deve manter seus cotovelos para cima e mover seus ombros paralelamente na moto. Este tipo de movimento permite fazer os ajustes necessários e ainda se manter equilibrado. Estabelecendo sua posição para o salto. Estar preparado antes de chegar lá. Para fazer um bom salto, você tem que estabelecer a posição certa quando estiver se aproximando dele. Tem que predeterminar sua linha de aproximação antes de chegar lá. Saber exatamente onde quer estar para que tenha controle e confiança conforme vai se aproximando da área de decolar. Você não vai querer tentar fazer correções nos últimos segundos quando estiver prestes a reduzir e se impulsionar. O que sua visão enfoca. Enquanto estiver pilotando, você deve estar sempre olhando e se concentrando no objeto mais importante à frente. É como se estivesse escaneando o chão e depois focando e lidando com o próximo objeto mais importante. Assim que estiver prestes a lidar com o objeto, reconheça e se concentre no que está por vir e assim por diante. Com bastante prática, sua visão vai chegar a um nível que até em alta velocidade você vai perceber a diferença na pista antes de passar por ela. Pode ser pedra, solavanco, buraco, zebra, sulcos, etc. Sempre olhe adiante para demarcar suas linhas e estar pronto antes de chegar lá. Quando estiver saltando, você deve ficar de pé na linha de aproximação e olhar para a frente na parte de compressão do salto. Então, assim que puder, olhe para a frente do salto onde a moto vai levantar do chão. Se possível, logo após esse ponto, olhe onde quer aterrissar. Muitas vezes, você vai conseguir fazer tudo isso antes da moto sair do chão. Assim, você vai ter tempo de acertar a distância do salto para que consiga acertar o ponto de aterrissagem mais precisamente. Em saltos e obstáculos curtos, a parte de compressão do salto será o mesmo lugar de partida. Então, na hora que reduzir, terá que estar pronto para sair. Nesses saltos curtos, é mais fácil enxergar antes o lugar onde quer aterrissar. Isso é expressamente importante quando fizer uma série de saltos durante uma sequência de obstáculos. O clicker, técnica lateral. Você não achou que eu ia me esquecer dessa parte, não é? Não tente fazer isso em casa, a não ser que possa fazer as técnicas básicas e essenciais muito bem e tiver controle e saltar com segurança. O aspecto mais importante do clicker acontece quando a moto reduz e recua para o salto. Você tem que se preparar de forma que quando a moto embalar, você possa se reclinar, virar a moto e usar seus quadris para jogar a moto de lado. Você tem que manter o ponto do equilíbrio o tempo todo com as posições do seu corpo. A maneira que iniciar sua decolagem vai determinar como a moto vai voar através do ar. Daí, acerte os ângulos com o seu corpo a partir do ponto do equilíbrio. Endireite a moto e acelere antes de aterrissar para acelerar em posição ereta. Comece um pouco e force para cima deste jeito. Você vai sentir quando tiver controle. Iniciando e aperfeiçoando as técnicas separadamente. Se você já tiver bastante experiência em saltos ou mesmo se estiver em nível profissional com compreensão e treinos certos, esses fatores e técnicas podem ajudá-lo a progredir do seu nível atual. Se estiver começando agora e tiver pouca ou nenhuma experiência, estas técnicas podem lhe dar segurança conforme vai aprendendo com o tempo. Se estiver começando, ache ou construa um salto pequeno e seguro numa área de bom escape. Não se preocupe com a quantidade de peso ou distância que está pegando. Apenas treine os 6 fatores. Treine bem e pense em cada um deles separadamente. Vá pegando a habilidade com esses 6 fatores através de treinamento frequente, seguindo essas instruções fáceis. Se quiser que seu salto seja eficiente, mas seguro, então você pode se concentrar nestas técnicas que está aprendendo. Se o salto for muito difícil para seu nível, você vai dar toda a sua atenção em fazer o salto e não vai conseguir aperfeiçoar as técnicas. Se estiver aprendendo a como pilotar um monociclo, você não vai começar com um 12-footer. É só repetindo que vai aprender bem. Se você fizer uma coisa sempre, cada vez mais, vai ficar bom nisso. Só tem que se certificar de que está fazendo sempre de forma correta. Ao treinar, você está educando o seu sistema nervoso para fazer automaticamente o que está treinando. Estará treinando sua sensibilidade, seu reflexo e confiabilidade. É por isso que levamos tempo para aprender a nos livrar dos maus hábitos. Eles estão programados no seu sistema nervoso.
Se você tiver maus hábitos, talvez tenha que se reprogramar. Das duas formas, você ficará surpreso de como poderá progredir rápido com essas estratégias de treinamento. Através dos anos de muita dedicação e treinamento, quando finalmente atingir seu nível de concentração total, onde o ser humano e máquina se misturam em um só, você vai saber que não há nada melhor sob o sol. Continue aí, ainda tem muito mais. Eu gostaria de agradecer a Blackburn por nos deixar usar esta pista para fazer este vídeo. Eles cediam as melhores corridas de motocross na Flórida. Para fazer a mala direta deles ou obter informações em geral, você pode ligar no número 904-591-2377.